vamos ver Atos capítulo 18, versículos 9 ao 11. Estamos lá, Atos capítulo 18. Já vimos Paulo anunciando Jesus à igreja de Corinto, aos coríntios, na verdade. Alguns foram crendo e foram batizados. E aí então chegamos no capítulo 18, versículo 9, vamos ver até o versículo 11 hoje. A palavra de Deus nos diz assim: teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, enquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tem muito povo nesta cidade. Ele permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Nós vemos aqui Paulo tendo uma visão à noite. O Senhor fala com ele naquela noite. Como já falamos outras vezes, o fato de existirem visões, revelações na palavra de Deus não quer dizer que nós tenhamos hoje também sonhos, visões, revelações, porque aquela era uma questão específica onde a igreja do Senhor estava sendo inaugurada, onde o Espírito Santo de Deus estava atuando para que a igreja fosse inaugurada sob os apóstolos, no caso aqui o apóstolo Paulo, mas a igreja ela foi sob o fundamento dos apóstolos, e a característica dos apóstolos era trazer sinais, maravilhas, milagres, revelações e também trazer a palavra de Deus ao povo. A palavra de Deus ainda estava sendo revelada e Deus agia desta forma. Então nós estamos dizendo aqui que Deus mudou. Não, Deus não mudou. Deus pode mudar a sua forma de atuação. É só nós pensarmos que se Deus abriu o mar vermelho lá no Antigo Testamento, necessariamente Deus tem que abrir o mar hoje. Eu chego lá na praia, no litoral do nosso estado, em qualquer outro litoral, e eu chego lá com um cajado e Deus tem que abrir o mar aqui, porque senão Deus não é o mesmo. Existiu um momento, uma atuação de Deus. Então quer dizer que se eu for lá para o deserto do Saara, necessariamente Deus tem que jogar maná do céu, Deus tem que me dar água saindo da rocha, né? As minhas roupas não podem se desgastar no deserto durante 40 anos, se eu ficar 40 anos no deserto. Não, era a atuação para um momento específico da história da redenção, onde o Senhor estava revelando a sua palavra, assim como revela a palavra através do apóstolo Paulo. Paulo recebe, portanto, esta revelação vinda de Deus, e o Senhor lhe diz: não temas. Esta palavra já havia, essa expressão não temas já havia sido usada em outros momentos, em outras situações da história. Um dos mais conhecidos está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, quando o povo estava já chegando à terra prometida. Moisés havia morrido e tinha dado a incumbência a Josué de liderar o povo. Então Moisés já tinha levado o povo através do deserto, o povo já tinha endurecido o coração para não entrar na terra prometida, ficaram perambulando durante 40 anos no deserto. Moisés morre antes de entrar na terra. Josué recebe a responsabilidade de liderar o povo. E aqui então o Senhor fala com ele: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Lembrando que o versículo anterior, o Senhor vai falar com ele: não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Então o Senhor está aqui encorajando Josué numa tarefa grandiosa, já que Moisés era um homem, um líder que havia sido colocado por Deus, influente, que havia sim passado por algumas dificuldades, inclusive envolvendo sua autoridade, as pessoas ali tentando tirar a sua autoridade, alguns querendo voltar para o Egito e querendo se colocar contra ele, mas Moisés era reconhecidamente um líder daquele povo que havia chegado ali à terra, e agora Josué, a partir de agora, é o líder.
E o Senhor fala: não temas, eu estou com você, eu vou te capacitar, eu estarei com você nesse momento. Assim como Deus fala com Paulo ali em Corinto, com toda a rejeição que ele ia sofrer, como nós falamos na semana passada. Foi recebido por um casal que sequer era daquela cidade, que havia sido exilado naquela cidade, ele é recebido por aquele casal. Muitos o desprezavam por ali, e o Senhor aqui diz para ele: não temas. Nós vamos ver em outros lugares, o profeta, Deus falando ao profeta Isaías: não temas. Vamos ver ao profeta Jeremias, o Senhor falou: não temas, a tarefa é grande, as dificuldades vão ser grandes, os momentos vão ser difíceis, mas não temas. Nós podemos ter esta tendência ao medo e ao desânimo nos grandes desafios. Paulo entende, reconhece que há um desafio grande na cidade de Corinto, de se pregar a palavra, uma cidade extremamente pagã, em tempos pagãos, com imoralidade sexual, com idolatria, das mais diversas formas. E o Senhor fala: não temas, não desanime. Nós temos a tendência de desanimar, nós temos a tendência de ficar com medo. Muitos ficaram com medo, inclusive homens de Deus, servos de Deus, reconhecidamente fiéis a Deus, chegaram em momentos de tristeza, desânimo, medo, depois de passarem por diversos desafios, tiveram esse momento. Vou dar alguns exemplos. O exemplo de Elias, texto lá de 1 livro dos Reis, capítulo 19, versículos 1 a 8. Elias, para nós compreendermos a palavra aqui, havia já alguns anos sem chover em Israel. Deus estava castigando o povo devido à sua desobediência a ele. E aquele era o momento onde Acabe era o rei de Israel e Jezabel era a sua esposa. Elias, ele desafia os profetas de Baal para ver se realmente eles creem num Deus verdadeiro. E ali vem os profetas de Baal e ele fala: vamos ver quem faz cair fogo do céu. E eles ficam ali durante um bom tempo e não conseguem fazer isso. E Elias clama ao Senhor, pede inclusive para colocar água naquele altar ali, e Deus envia fogo do céu. E depois de ele ter provado que Deus, o Deus de Israel, era o único verdadeiro Deus, há uma ameaça contra ele, depois de todas as provações que ele já havia passado. Veja o capítulo 19, versículo 1 em diante, vai falar assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Nós vemos um homem aqui com medo, desanimado, que ele vai para um lugar e fala: eu quero morrer. São tantas as perseguições, são tantas as provações, Senhor, me leva. É melhor morrer do que viver. Eu não quero mais comer. O Senhor traz comida a ele ali, e ele vê aquela comida e come. Depois, um pouco mais para frente da história, a Bíblia vai nos falar que ele foi sustentado pelo Senhor durante um tempo ali, foi dado água a ele, os corvos vinham trazer comida para ele, mas ele sente esse desânimo numa circunstância da sua vida. Ele teme, enquanto o Senhor fala para Paulo: não temas,
O Senhor sabe que Ele conhece o nosso coração e sabe que nós temos essa tendência a desanimarmos, a nos sentirmos uma angústia no nosso coração, em meio às incertezas. Nós sempre tratamos os salmos como algo bonito, não é verdade? Os salmos são tão bonitos. Eu gosto de ler os salmos e realmente são belíssimos, são maravilhosos, mas eles também tratam da angústia do homem. Eles tratam do quanto o ser humano pode estar angustiado, triste, solitário, mas como ele pode encontrar o seu refúgio em Deus. Mas alguns exemplos sobre os salmos. Salmo 6, ele vai mostrar a situação do salmista, de como ele se sentia. Salmo 6 diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. Das minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos e envelhecem por causa de todos os meus adversários. Ele fala dos dilemas que ele tem. Ele fala que ele alaga a sua cama com as suas lágrimas e ele procura socorro no Senhor. Ele procura abrigo no Senhor. Ele procura refúgio em Deus. Ele fala no versículo 9: Senhor, acolhe a minha oração, eu estou desesperado. O Senhor conhece o nosso coração e por isso Ele fala: não temas. O Salmo 69, versículos 1 ao 4. O salmista diz assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. É como se ele estivesse se afogando em alguma coisa, como se ele estivesse morrendo afogado. Ele fala que não está dando pé, que está nas profundezas das águas. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Ele fala: olha, eu já clamei, eu já estou cansando de tanto que eu clamei ao Senhor. São mais os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores. Os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Eu estou pagando por aquilo que não devo. Isso, inclusive, é um salmo messiânico. Mas ele nos mostra aqui os dilemas, as angústias, os inimigos que ele tinha, assim como Paulo tinha diversos inimigos em Corinto e em tantas outras cidades que ele havia passado. Então você percebe que inclusive o salmista, ele coloca a sua angústia, ele coloca o seu coração diante de Deus, e é assim que nós devemos fazer. Senhor, eu estou angustiado, eu estou desanimado, e todos nós, por vários momentos, passamos por situações de desânimo, nas mais diversas circunstâncias, e devemos então procurar socorro em Deus. E o Senhor fala diretamente ao apóstolo Paulo: não temas, em meio às angústias que você está passando, não temas. Aqui para frente, o Salmo 102, assim, Salmo 102: ouve-me, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias como fumaça se desvanecem. Os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Esta parece ser uma situação que hoje nós chamamos de depressão. Ele está deprimido, porque ele fala que os ossos dele ardem,
que ele está ferido como a erva, que o coração dele parece estar seco, que ele está dolorido no gemer dele, que ele esquece de comer. Ele não tem desejo de comer, ele não tem desejo de nada. Esta é a situação que ele se encontra. Versículo 5: os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer, como se ele estivesse secado. Está só pele e osso, está grudado já as peles do nosso, tanto sofrimento que ele tem. Sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, solitário, sem ninguém. Versículo 7: não durmo, eu sou como um passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim praguejam com o meu próprio nome. Dilemas, situações terríveis, desespero, abandono. Mas o Senhor estava com ele. O Senhor era o refúgio dele. O Senhor, quando ele fala no versículo 19, que o Senhor, do alto do seu santuário desde o céu, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Senhor, o Senhor me liberta. O Senhor olha por mim. Então todos nós passamos por momentos de desânimo, de desespero, de dificuldades. E o Senhor então fala ao apóstolo Paulo: não temas. Você está passando por dificuldades e passará por dificuldades, mas não temas, porque eu estou contigo. Ele fala: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Você está temeroso de falar a esta cidade, com toda a oposição que existe nela? Paulo poderia achar um sinal de Deus, tanta oposição, é para eu ir embora, é para eu não falar, tanta rejeição, não vou falar. Deus fala pelo contrário: não temas, fale, continue falando. Você está sendo rejeitado? Continue falando. O texto fala: porquanto eu estou contigo. Deus está com ele. Eu estou contigo. Não temas. A situação de Paulo ali era uma situação de extrema rejeição. Ele estava na cidade de Corinto e ele vai nos contar a situação a qual ele vivia ali. Como ele chegou a esta cidade e como ele se sentia nesta cidade de Corinto. Vamos dar uma examinada nas cartas de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Paulo estava na cidade de Corinto. Olha como ele se sentia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Fraqueza, temor e tremor. Rejeitado, cheio de vãs filosofias ali em volta, pessoas que se sentiam grandes sábios, super apóstolos, que duvidavam da autoridade apostólica dele. Ele fala: eu estive em fraqueza, temor e tremor diante de vocês. Olha como ele era considerado diante do povo. Capítulo 4, versículo 13. E o Senhor fala para ele não temer. Capítulo 4, versículo 13 diz: quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Será que esse é o ministério que se procura hoje? Eu quero ser lixo do mundo e escória de todos. É isso, esse é o desejo para o meu ministério. Normalmente, quem quer ser líder fala: eu quero ser um grande homem de Deus, um grande líder, aclamado pelas multidões, falado em alto e bom som. As pessoas vão gritar o meu nome, as pessoas virão até mim,
reconhecendo a minha sabedoria, reconhecendo que eu sou ungido, que eu tenho a unção de Deus, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo outro. E Paulo fala, depois de ele pregar a palavra de Deus, o que as pessoas achavam dele, como a sociedade agia, como aqueles que não criam em Cristo o consideravam, considerados como lixo do mundo, escória, uma porcariazinha qualquer, um restinho qualquer, uma raspinha de sujeira no chão, qualquer porcaria, é lixo, não serve de nada, é descartável. Descartável ainda melhor, porque descartável você faz alguma coisa. O lixo daquela época é lixo, vai embora, não se faz nada, joga fora, não serve para nada. Era assim que Paulo era considerado, por pregar fielmente a palavra de Deus. E Deus continua falando, não temas, não te cales, continue pregando. Você é considerado lixo, escória, continue pregando. E continue com esta atitude de temor e tremor diante de Deus, não de arrogância, eu sou bom, eu tenho a unção, eu sou espiritual, eu sou o melhor. Eu sirvo ao Senhor e faço aquilo que Ele manda eu fazer. As pessoas vão rejeitar? Ok, eu vou continuar fazendo o que Deus manda. Eu estou aqui para fazer o que a sociedade quer que eu faça, o que é agradável. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. E se a sociedade quer que nós façamos algo mais atraente, nós vamos continuar fazendo algo que não é atraente, nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. E se a sociedade quer que a gente torne o Evangelho mais docinho, nós vamos continuar trazendo o puro Evangelho, a palavra de Deus. Vejam que o apóstolo Paulo ainda relata em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 8 ao 10. Haviam ali alguns falsos apóstolos no meio da igreja de Corinto, e eles colocavam em xeque a autoridade apostólica de Paulo. Eles entendiam que Paulo não era um apóstolo, e que eles sim eram apóstolos, porque eles faziam várias coisas lá que envolviam questões inclusive antibíblicas, se consideravam super apóstolos. E olha o que Paulo vem falando aqui, 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 10. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação, não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Aqueles líderes, falsos apóstolos que estavam se inserindo na igreja de Corinto, eles falaram, apóstolo Paulo, as cartas dele parecem até ser algo bom, ele parece ser forte nas suas cartas, contundente nas suas cartas, ele parece causar até temor através das suas cartas, mas a presença dele, ele é valentão nas suas cartas, mas ele é um anãozinho, desprezível, a presença dele é desprezível, a presença dele é fraca, ele é fraco, porque ele só prega a palavra de Deus, ele só fala de Jesus e nada mais, ele não traz algo mais, só falar de Jesus é tão fraco. Mas este pastor é tão fraco, ele nem grita, ele nem pula, ele nem fala de experiências, de revelações, de maravilhas, é tão fraco. Paulo era considerado uma presença desprezível, fraca. A palavra dele é desprezível, não envolvia filosofias vãs naquela época. Era assim que eles olhavam para Paulo, um homem desprezível, escória e lixo. Mas era o apóstolo Paulo, como assim? Ora, vinham os falsos apóstolos, e lá estavam os falsos apóstolos trazendo um monte de novidades, um monte de coisas interessantes, um monte de fábulas,
Um monte de historinhas sobre anjos, genealogias e tudo mais. Mas a palavra de Paulo era desprezível, porque envolvia só a Cristo. Lembram-se que Paulo mesmo fala que ele decidiu nada saber, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Esta era a palavra que ele trazia sobre Jesus Cristo e este crucificado. Não envolvia nenhum outro tipo de questão. E ainda um pouquinho mais para frente, capítulo 12, versículos 20 e 21. Temo, pois, que indo ter convosco não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Paulo era sofredor. Paulo sofria por causa do pecado, não havia a restauração daqueles cristãos, daquela igreja, onde Paulo falou: se eu for até eu vou sofrer, eu vou ser humilhado pelo próprio Senhor, porque vocês pecaram e não se arrependeram e continuam pecando. Paulo sofria com isso, mas o Senhor fala para ele: não temas, eu sou contigo, tem muito povo meu aí no meio. O Senhor é soberano, e mesmo em meio a todas as oposições que ele for sofrer ali, Deus fala: eu tenho muito povo neste lugar. Eu tenho muitas pessoas que serão salvas, que crerão, que serão restauradas. Deus é soberano. Em meio a todas as dificuldades, Deus demonstra sua soberania. Deus transforma a vida de indivíduos. Deus restaura vidas. Deus tira pessoas da vida do pecado, da feitiçaria, da prostituição, das boas filosofias, e traz para uma nova vida em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. E o Senhor fala: eu tenho muito povo aí. Eu estou contigo. Eu permanecerei contigo. Que maior consolo nós podemos ter? E em meio às nossas dificuldades, aos dilemas que nós temos no nosso dia a dia, nós entendemos que o Senhor está conosco. Mas não tem ninguém comigo, eu me sinto sozinho. Deus está com você. Mas eu sinto que ninguém me ama. Se você creu no Evangelho, o Senhor te ama. Existe um povo de Deus que pode te amar, que te ama de verdade. Paulo também podia ter esse sentimento. No capítulo 11 aqui de 2 Coríntios, versículo 26, se você for olhar ali, Paulo vem falando dos perigos que ele estava sofrendo. E ele fala em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Ele poderia passar por situações em que aqueles que se diziam irmãos não eram irmãos de verdade, eram traidores. Ele poderia ser traído a qualquer momento. Ele foi abandonado por muitos que se diziam irmãos. É só nós olharmos alguns exemplos na Bíblia. É só nós olharmos o texto de 2 Timóteo capítulo 4, por exemplo. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 16 ao 18. Como nós já lemos hoje na nossa introdução, a segunda carta de Paulo a Timóteo já é uma despedida. Está pronto para ser oferecido libação. E aqui no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 16,
Ele fala: na minha primeira defesa, no julgamento dele, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não seja exposto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu fui abandonado por todos, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. O Senhor me fortaleceu, o Senhor me cuidou. Em meio àqueles momentos que eu parecia desfalecer, o Senhor me deu forças, o Senhor me revigorou. Nós não encontramos forças em nenhum outro lugar, a não ser em Cristo. É Ele que nos revigora, é Ele que nos dá a esperança. Se a nossa esperança, se nós não estamos firmados na rocha que é Cristo, nós desfaleceremos. Porque decepções nós teremos. Seremos enganados, teremos decepções com pessoas, teremos dificuldades, tribulações. E se a nossa esperança não está na rocha que é Cristo, desfaleceremos. Nós temos essa esperança de que o Senhor sempre estará conosco. Isaías traz uma palavra muito importante para nós, uma palavra de esperança para nós, uma esperança viva e verdadeira. Isaías capítulo 49, versículo 15. O Senhor fala através do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor traz aqui um exemplo quase que absurdo. Ele fala: olha, será que uma mãe consegue esquecer de um filho que mama? É uma cena, é incomum de acontecer, é raríssimo de acontecer, é quase impossível acontecer isso. Acontece em casos específicos, ou de problema de doença, ou porque a pessoa realmente tem algum problema que ela rejeitou aquela criança. Mas uma mãe que aceita o seu filho, que está plena de suas faculdades mentais, ela sabe da necessidade do seu filho, ela não esquece do seu filho, ela vive 24 horas do seu filho. E o Senhor fala aqui que uma mãe não esquece do seu filho que mama. Mas Ele fala: ainda que ela esquecesse, ainda que uma mãe esquecesse do seu filho, eu não esqueço de ti. Ainda que a pessoa que você acha que é mais próxima de você te esqueça, eu não esquecerei de você. Eu estou sempre com você, eu estou te fortalecendo, eu estou te curando, eu estou te regenerando, eu estou te dando forças. É o Senhor que cuida de nós. Nós podemos perder tudo, se tivermos a Cristo, nós temos o que é necessário. Nós temos a verdadeira vida, a verdadeira esperança. Mateus 28, versículos 18 ao 20. O Senhor Jesus fala o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor fala: vão pregar o Evangelho, ensinem as pessoas a guardar, batizem. Eu estou com vocês todos os dias.
Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até a volta dele. O Senhor Jesus está conosco. Ele não nos abandona. Não temas. É isso que o Senhor fala ao apóstolo Paulo. Não temas. Eu estou contigo. Não te cales. Eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Pois eu tenho muito povo nesta cidade. E Paulo permanece ali durante 1 ano e meio pregando a palavra de Deus, em meio a todos os desafios que ele tinha, em meio aos sentimentos que ele tinha. Paulo se sentia muito bem, por isso que ele ficou 1 ano e meio. Mas lemos agora que não foi bem isso. Estendeu por obediência ao Senhor, por amor ao Senhor, porque ele entendia a promessa de Deus, porque ele estava ali para a glória do Senhor. Não porque ele queria estar num lugar bom, tranquilo, mas o melhor lugar de estarmos é o lugar onde o Senhor quer que estejamos. Então, quando você for pregar a palavra de Deus, quando você se sentir desencorajado, quando você se sentir intimidado, não temas, o Senhor está contigo. Quando você tem algum desafio, quando você se sente desamparado, quando você se sente abandonado, não temas. O Senhor está com você, te sustentando. Ele está ao seu lado. Ele é o nosso Senhor. Nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo. O Deus Trino está conosco. Não temas. Nós temos um Deus ao nosso lado. Viva para o Senhor, para a glória do Senhor, com temor e tremor no seu coração. Vamos orar.